Olá pessoal, começando mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai dar início ao conteúdo de frações, tá certo? Novo conteúdo que a gente vai trabalhar com vocês. A gente já trabalhou a divisão, né, anteriormente, agora a gente vai ver a fração. Então, o que é uma fração? A fração é a divisão de uma unidade, né, do todo em partes. E essas partes, elas são partes iguais, correto? Então, aí a fração vai ser uma divisão em partes iguais. Então, a gente já estudou divisão e agora estuda fração. E a fração é o quê? Uma divisão. Professor, mas como assim? Veja, aqui eu tenho um todo, correto? Ele está dividido? Não, né? Já aqui eu vou ter ele dividido em quantas partes? Em 4 partes. Então, aí eu dividi em partes iguais. Então, eu tenho o quê? Uma fração. Essa fração vai ser o quê? 4 partes de um todo. Mas no dia a dia, onde a fração ela é utilizada? Numa receita culinária. Olha aqui. Então, vamos separar os ingredientes. Meia xícara de manteiga. Olha aí, meia xícara. Então, significa que 1/2. Dividir a xícara em 2 partes. Dessa parte, eu vou utilizar apenas uma, né? 3/4 de xícara de açúcar. Então, dividir a xícara em 4 partes. O denominador sempre o total foi dividido, tá certo? E o numerador aí, no caso, a quantidade que você vai precisar. Então, 3/4 da xícara. E 1/4 de suco de laranja. Olha aí, 1/4 de suco de laranja dividido em 4 partes. Eu vou pegar apenas uma delas. E um ovo. Tá vendo como que a gente utiliza numa receita, né? Na divisão de um alimento, a gente também utiliza a fração. Veja aí, eu dividi uma maçã em 4 partes, né? Então, 4 partes formam uma maçã. Na pizza, de novo, né? Nessa daqui, a gente está dividindo em 8 partes. No bolo, que a gente divide, né? Então, em barras de chocolate, que já vem divididas. Melancia. Então, quando eu tiro um pedaço de uma melancia, eu estou fracionando ela. Então, tudo isso são utilizações da fração no nosso dia a dia. Marcador de combustível. Quem já prestou atenção no marcador de combustível de um automóvel, né, vai ver que o tanque ele é dividido em... Esses tracinhos é a divisão desse tanque, né? E aqui vai ser o quê? A parte que está vazia. E quanto mais próximo aqui do F, está mais próximo do tanque ficar cheio. Então, aqui a gente vai ter vazio, 1/4, 1/2, metade do tanque, 3/4 e aí completo. Dados de pesquisas. A idade de pesquisa, 18%, né? Então, a gente viu que a representação da porcentagem pode ser também na forma fracionária. 18% é igual a 18 sobre 100. Todos esses são utilizações de fração no nosso dia a dia. Então, veja aqui. Aqui a gente tem um inteiro. Vou dividir no meio. Esse pedaço representa 1/2. Foi dividido em 2 partes, então o denominador 2. E aqui representa 1/2 e aqui 1/2. Se eu junto 1/2 com 1/2, eu vou ter 2 sobre 2, que representa 1 inteiro. Numerador, denominador. Então, o número que está em cima vai ser sempre o numerador, o de baixo, o denominador. Então, 3/4 aqui vai ser o numerador, né? Indica as partes tomadas do inteiro. Então, o 3 aí, numerador, né? As partes que vai ser tiradas desse inteiro. E o denominador indica as partes que o inteiro foi dividido. Então, o denominador, quantas partes foi dividido. O numerador, as partes que foram retiradas. Fração, leitura e escrita. Observe a situação, o número fracionário. 1 sobre 3, né? Então, como se lê essa fração? Só para vocês terem uma ideia, passamos cerca de 1 sobre 3 de nossas vidas dormindo. Como se lê essa fração? Gente, 1 sobre 3 a gente lê de 1/3, tá certo? 1/3. Agora lemos uma fração. Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta. Já a leitura do denominador segue algumas regras. Então, o numerador vai ser 2, 1, 5, 3. O que vai mudar é a leitura do denominador, da quantidade de partes que foi dividido inteiro. Então, aqui, 1/2 ou metade, quando eu divido aqui em 2 partes, denominador 2. 1/3, quando é dividido em 3 partes. 3/4, né? Ou 3/4 partes. Então, aí, quando é dividido em 4 partes.
Aqui eu tenho 2 quintos, olha aí. Foi dividido em 5 partes, então 2 quintos, né? 5 sextos, então é dividido em 6 partes. Aqui a gente tem 5 sextos. 3 sétimos, né? Então dividido em 7 partes, foi tirada 3 sétimos. 7 oitavos. O de cima sempre eu leio normal 7, e aí o de baixo vem para oitavos, foi dividido em 8 partes. E aqui é 4 nonos, né? Foi dividido em 9 partes e foram tomados 4. Então a gente tem 7 onzeavos, né? 5 23 avos, 9 32 avos, 4 17 avos. Tudo isso são as leituras, né? Dependendo do denominador. Aqui a gente tem do 2 ao 9, né? E aqui a gente tem a partir do 11, pegando até mesmo o 32. A gente vê que a leitura ela muda, tá certo? 1 décimo, ó, 1 décimo, 1 centésimo. Então aqui são para vocês terem ideia de como se lê, né, essas frações. 3 milésimos, né? Fração aí 10, 100 e 1000. Então 1 décimo, 1 centésimo, 3 milésimos. Veja alguns exemplos. Aqui a gente tem o quê? 1 quinto, né? Foram tirados o quê? Uma parte de 5, então tem 1 quinto. Aqui foi tirado 4 partes de 16. Então tenho 4 sobre 16 ou 4 16 avos. Nessa daqui foi dividido o todo em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram divididos em 10 partes e foram tiradas 10. Então vai ficar 4 sobre 10. E eu chamo de 4 décimos. E aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 100 quadradinhos. E aí foi tirado 1. Então fica 1 sobre 100. E eu chamo aí de 1 centésimo. Né? Ou mesmo 1%. Olha aí, 1%. Quando eu tenho 1 de 100, 1%. Representação decimal. Gente, as frações elas podem ser representadas de algumas formas. Além da forma fracionária em si, eu posso representar ela na forma decimal e na forma de porcentagem. Professor, como é que eu represento na forma decimal? 1 sobre 10 é uma fração, correto? Aqui eu tenho uma fração. Para mim transformar essa fração na forma decimal, eu vou fazer a divisão. Numerador dividido por denominador. Então, 1 sobre 10 é igual a 0,1. Por quê? Quando eu dividir 1 por 10, eu vou ter esse resultado. 1 centésimo vai ser igual a 0,01. Se eu dividir 1 por 100, eu vou obter esse resultado. Então, esse resultado é o quê? Decimal. A mesma coisa de 1 milésimo. Uma casa após a vírgula, 2 casas após a vírgula, 3 casas após a vírgula. Gente, quando eu estou dividindo aí por números como 10, 100 e 1000, eu só vou andar casas com a vírgula. Nesse caso aqui, a vírgula está depois do 1. Eu tenho 1 inteiro. Vou dividir para 10, eu ando uma casa da direita para a esquerda. Andei uma casa, já foi dividido, ficou 0,1. Andado uma casa para a esquerda. A mesma coisa aqui. Estou dividindo por 100, eu vou andar o quê? 2 casas. 2 zeros, então 2 casas. Então 1 inteiro, ando uma, 2 casas. Ficou 0,01. E nessa daqui eu ando 3 casas, né? Foram divididas aí. Então 3 zeros. Então ando 1, 2, 3 casas. 0,01. Muito bem. Camille tinha uma atividade de casa com 9 questões. À tarde, ela fez 6 questões. Que fração representa as questões que Camille já fez? Então aí, ela tinha todas as questões. Eram 9 e ela fez 6. Então, 6 nonos, correto? Então, todas as questões, 9 questões. Quantas ela já fez? 6. O 9 sendo o meu denominador, o 6 sendo o meu numerador. Frações, os termos de uma fração. A gente tem aqui um inteiro, correto? E aqui a gente tem 3 quartos. Então aí, ó, foram tomados 3 partes de 4.
Numerador, denominador. Vamos para a próxima questão. Os amigos Pedro, Renato e Roberto comemoram a vitória de seu time numa pizzaria. Eles dividiram a pizza em 8 partes iguais. Pedro comeu 3/8, Renato comeu 1/8 e Roberto comeu 2/8. Qual fração da pizza eles comeram? Vai fazer o quê? Quem comeu mais dessa pizza, né? Então, quem foi que comeu? Foi quem comeu 3/8, 1/8 ou 2/8? Resposta, quem comeu o quê? 3/8. Por quê, professor? Esse daqui comeu 3 pedaços dos 8 pedaços que foram divididos, correto? O Renato comeu 1/8. Então, ele comeu um pedaço dos 8 que foram divididos. E aí, o Roberto comeu 2/8, ele comeu 2 pedaços dos 8. Que fração da pizza eles comeram? Ora, se esse daqui comeu 3, esse daqui comeu mais 1, ficou 4 pedaços. E esse daqui comeu mais 2, eles comeram 6 pedaços dos 8. Então, comeram 6/8. Deixa uma questãozinha exemplo aí para vocês, tá certo? Josie leva cerca de um quarto de hora para ir de sua casa até a escola. Quantos minutos Josie leva para chegar à escola? Então, um quarto de hora. Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. Um quarto de hora, eu vou dividir esses 60 minutos em 4 partes e vou tomar uma delas. Outra maneira de eu resolver isso é fazer o quê? Veja aí. Eu tenho um relógio e eu vou dividir igualmente ele em 4 partes. Cada parte dessa representa um quarto de horas, correto? Então veja aqui, ó. Se eu tenho aqui o 12 até o 5 foi 5 minutos, até o 2, do 12 até o 1, 5 minutos, do 1 até o 2, 10 minutos, né? Então aqui já foram 10, e até o 3, 15 minutos. Então um quarto de hora representa 15 minutos. Então aqui, ó, cada partezinha dessa do relógio está representando um quarto de horas, que é 15 minutos. Professor, não sei fazer assim dividindo no relógio. Vai fazer o quê? Vai fazer um quarto de 60. Você vai pegar o 60 e dividir ele em 4 partes. Não é um quarto? Então pega uma unidade dessa. 60 dividido para 4 dá 15. Então ela demora 15 minutos. Resposta letra B. Então aí 15 minutos é um quarto de hora. 45 minutos são 3 quartos de horas. Então se eu pego 3 quartos, eu junto 15 mais 15 mais 15. São 3 vezes um quarto. Então 3 quartos vai ser 45 minutos.